como o padrão familiar influencia nos nossos relacionamentos. Você já deve ter ouvido essa expressão de padrão familiar. Mas o que exatamente significa dentro das terapias? Padrão familiar é tudo aquilo que é sentido, vivido, ouvido e falado dentro da casa dos pais. É um aprendizado da primeira infância, especialmente de 0 a 7 anos de idade. Tudo que se vive nesse ambiente, a pessoa leva como verdade para a vida. Então, por exemplo, se a criança vive num ambiente caótico, de brigas, de discussões, e quando ela vai chorar ou se posicionar, alguém manda calar a boca ou ir para o quarto. A criança aprende internamente que ela não pode se posicionar, que quando existe algo errado, ela precisa ficar quieta, ficar calada. Lá na fase adulta, isso vai acontecer diversas vezes e o cérebro dela vai remeter àquele passado. Olha, é melhor você não falar, é perigoso. Existe um castigo se você se posicionar. E vai virando um adulto que se cala, que não se posiciona. E isso até outras situações vão acontecendo e sempre o seu cérebro vai jogar para uma informação que já existe, para um histórico que já existe. Nós não conseguimos passar por essa vida sem experimentarmos as feridas emocionais. Temos pelo menos 5 feridas emocionais: a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da vergonha e da traição. Então, por exemplo, se a criança está numa família em que o pai abandonou, foi embora, teve uma nova família, a criança já internaliza o abandono e ela vai levar a vida como uma questão até de sobrevivência, de proteção, de que para que ninguém abandone ela, ela precisa fazer algo. Ou ela se doa demais, ou ela foge antes de ser abandonada. Vou dar um exemplo prático aqui. Essa criança que o pai foi embora, que internalizou o abandono, é muito provável que quando essa pessoa for ter a família dela, quando surgir um problema, ela vai fugir. Pode ser até fisicamente fugir do lar, deixar essa família ou deslocar o olhar para uma outra coisa, não resolver aquele problema, porque ela aprendeu a fugir do conflito para evitar o abandono. E é uma coisa tão interna que a pessoa vai repetindo sem mesmo perceber. E quando a gente escolhe um parceiro e uma parceira, parece, né, que nós temos essa liberdade toda de escolha. Na verdade, não. Na verdade, o que a gente escolhe é exatamente o amor que não tivemos em casa. Você vai escolher aquela pessoa que vai fazer você sentir a mesma sensação que você tinha lá na casa dos pais. Por exemplo, se você não se sentia valorizada, minha mãe não me olha, ela não me elogia, essa mulher vai arrumar um parceiro que também não vai valorizar, não vai elogiar. Se o homem viveu numa casa onde ele não era reconhecido, onde ele fazia e ninguém notava, ou que o sentimento dele não era validado, ele chorava e ninguém dava valor para aquilo, ninguém validava o sofrimento, ele vai casar com uma mulher que vai se comportar da mesma forma. Então, nós não temos tanta liberdade assim, nós temos mais lealdade. É uma lealdade invisível aos nossos pais. Por isso é tão importante sabermos da onde viemos, qual que é a origem. Geneticamente, nós somos 50% pai, todo lado direito, 50% mãe, todo lado esquerdo. E esse todo lado, na verdade, é todo o sistema familiar da sua mãe, todo o sistema familiar do seu pai. Então, nós não herdamos somente a cor dos olhos,
a textura do cabelo, o formato do corpo, o tom da pele. Nós herdamos também as dores dessas pessoas que vieram antes. Porque para a criança, os pais são seres divinos que sabem tudo, que têm respostas para tudo. E, na verdade, os pais são pessoas comuns, humanas, com desamores, com problemas, com desafetos, descaminhos, erros, imperfeições. E eles vão vivendo a vida e transmitindo isso para os filhos também. E onde começam os problemas nos relacionamentos, nos casamentos, onde a pessoa adulta, que tem aquela ferida aberta da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, transfere para o outro ser humano, que ela escolheu se casar, a responsabilidade de aliviar ou de fechar aquela ferida. Então, olha só, se a gente pensar nisso, a conta não fecha, porque se nem você conseguiu fechar aquela ferida, quanto mais uma pessoa que veio de um outro sistema familiar, né, de uma outra geração, às vezes, não tem esse poder. Então começa a impactar as relações. Se eu acho que eu me sinto amada só sendo elogiada e o meu parceiro não me elogia, eu vou atacá-lo dizendo: "Você não sabe me amar". Mas a única pessoa responsável por saber me amar do jeito que eu quero e mereço, sou eu mesma. E eu só ensino alguém a fazer isso fazendo por mim primeiro. Então eu preciso me amar, eu preciso me tratar bem, eu preciso me valorizar, eu preciso me cuidar. Se eu faço isso por mim, o outro vai entender que é assim que eu gosto de ser tratada, entende? Agora, se eu sou uma pessoa que eu me xingo, que eu me desvalorizo, que eu acho que eu não valho nada, que eu acho que eu não aprendo, que eu acho que eu não tenho valor, se eu me abandono, se eu não cuido da minha saúde, se eu me deixo do lado, se eu me critico, se eu julgo meus erros, meu passado, você está ensinando os outros e o seu parceiro, a sua parceira também a fazer isso, entende? Então, o primeiro passo é você fazer por você o que seus pais não deram conta. Os pais dão o melhor do que têm. Ah, mas meu pai me abandonou. Foi o melhor que ele podia fazer. Dentro da estrutura que ele tinha, dentro do padrão familiar que veio, dentro dos recursos que ele tinha, foi o melhor. E vamos dizer que ele não te deu mais nada, tá? Vamos na pior hipótese aí, não conseguiu te dar nada. Ainda te deu a vida. E a vida é muita coisa. Se você está aqui assistindo esse vídeo hoje, é porque você foi cuidado, é porque você foi cuidada. Uma criança não vive mais de 3 a 5 dias se ninguém cuidar. Alguém trocou sua fralda, alguém te alimentou, talvez até um bônus, alguém te levou para a escola, alguém penteou seu cabelo, entende? Então, esse lugar adulto é um lugar de aceitação. Aceitar que a vida chegou até a mim do jeito que veio, com dores, com feridas, com problemas emocionais dos meus pais, porque eram pessoas comuns, que erram, que acertam. E quanto mais nós aceitamos esses pais, mais a gente se preenche internamente. Agora, quanto mais eu julgo, eu critico esses pais, é como se eu virasse as costas para a minha vida e ficasse lá no meu passado. Como se eu virasse as costas para o meu futuro e ficasse apoiada lá no passado. Por que não fez isso? Por que foi embora? Por que não largou? Por que separou? Entende? E aí a sua vida para.
E aí você começa a desenvolver ansiedades, depressão e tantos outros transtornos por não aceitar a sua origem. Se eu excluo um dos meus pais, eu excluo metade de mim. É como se eu dissesse: o que veio de lá não tem valor. Então escute isso. Se meus pais não souberam dar o melhor, então eu sou o quê? Um fruto de um nada, de algo sem valor. Olha como é sério isso. Quando a gente rejeita os nossos pais, nós nos rejeitamos. Então você repete o que você sentiu sobre eles. Isso não é honra. Nós honramos os nossos pais, e isso é bíblico, né? Precisamos honrar os nossos pais. Mesmo que você não consiga amá-los, a honra se faz necessária. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você segue a sua vida. Você aceita o que veio e dá um passo à frente, vai além deles, com tudo que você recebeu. Mas se você percebe que recebeu pouco ou acha que não recebeu nada, você vai para a vida todo manco. Você vai para a vida vazio e transfere para o outro que preencha isso. Você joga a responsabilidade em cima do outro que te complete. E, na verdade, duas pessoas adultas que se casam já precisam estar completas. De quê? De pai e mãe. Da vida que chegou, do amor que chegou. Quando nós repetimos as feridas dos nossos pais, nós não estamos honrando. Quando nós fechamos esse ciclo de feridas, de abandono, de rejeição, de dores emocionais e vamos além, apesar da dor, nós estamos honrando. E por que a gente repete o padrão, né? Um pai que abandonou vai ser um pai que abandona. Uma mulher que engravidou na adolescência vai ser uma criança que vai engravidar na adolescência. Nós repetimos os erros dos pais, entende? Uma menina que viu o relacionamento dos pais sempre em guerra vai ter um relacionamento caótico. Porque nós temos uma coisa que chama amor cego, uma repetição do padrão por amor. No fundo, é um amor. É como se você dissesse para sua mamãe, para o seu papai: se eu sofrer igual você, você me ama também? É como uma expiação. A criança entra numa expiação. Se eu ficar aqui sofrendo o mesmo que você, eu vou me sentir mais amada. Entende? Mas você já é um adulto, você já é uma adulta. Não precisa mais sobreviver, porque essa é uma tática para sobreviver. Lá na infância você precisou desenvolver isso. Talvez você tenha vindo de família onde as mulheres eram guerreiras, onde as mulheres foram abandonadas. E aí você sempre viu as mulheres da sua família cuidando de tudo, cuidando das fazendas, cuidando dos imóveis, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E aí você cria na sua cabeça, eu não posso confiar nos homens. E vai para a vida. E você se casa também com essa crença. Homens não são confiáveis, então eu tenho que fazer por eles. E vira uma exaustão emocional tão grande, mas tão grande, além de você tirar a força do seu marido. E eu preciso te dizer agora sobre polaridade. Polaridade masculina e polaridade feminina. São duas forças, duas energias que todo ser humano precisa para viver. Então, precisamos nos encher da força paterna, da força do masculino. É uma força de ação, de ir para o mundo, é uma força de trabalho, de liderança, é uma força de desbravar o mundo, é a força da ação, da disciplina, da constância.
E eu só consigo essa força, desenvolver ela dentro de mim, se eu aceito a força que veio do meu pai. Ah, mas meu pai não tinha essa força não, e não tinha foco não. É aí que a gente precisa separar o homem do seu papai. Talvez o homem, aquele ser humano imperfeito, cheio de dores, não tinha mesmo. Mas o pai, a força que chegou desse homem que se tornou pai, chegou até você. E é desse lugar que você precisa tirar essa força. E depois desenvolver a força feminina, a força do acolhimento, da empatia, da paciência. Essas duas forças vão nos equilibrar. Imagine que você é um carrinho e precisa desses dois tanques de pai e mãe cheinho de combustível para ir para o mundo. Se um tá cheio, o outro tá mais ou menos, você não vai muito longe. Então é muito necessário todos nós nos completarmos dessas forças de pai e mãe. Se você é uma mulher, a sua força feminina vai sobressair. Se você é um homem, a sua força masculina vai sobressair. Mas quando isso vira um desequilíbrio, se todos nós podemos encontrar essas duas forças, por que que existe tanto desequilíbrio? Quando a mulher começa a desempenhar uma força muito alta masculina. Ela toma decisão, ela dirige quando o homem está dentro do carro, os dois estão dentro do carro. Ela paga as contas, ela faz todo a questão financeira da casa, entende? E o homem não toma partido. Ele não troca a resistência do chuveiro, ele não troca o pneu do carro, ele não troca o galão de água, ele não desempenha a força masculina. Então, quanto mais a mulher sobe, mais o homem desce. E essa relação vai estar muito desequilibrada. E para a mulher exercer esse papel masculino, ela sofre muito. É um desgaste emocional muito grande, que vai ter sintomas de doenças, doenças emocionais, doenças físicas. E esse homem também, com essa baixa energia, com essa baixa força masculina, também vai ter problemas, problemas emocionais e até físicos. Qual que é o ideal? O equilíbrio. Essa mulher ficar nesse lugar de espera, de paciente, nesse lugar de acolhimento e o homem ir para ação, o homem tomar decisão, o homem ir atrás do sonho da família, ir atrás dos projetos da família, o homem proteger, o homem prover. E a mulher fica nesse lugar de paciência, de ajudadora, não é executora, é ajudadora. Eu tô aqui, ó, equilibrando você. Então, muitos casais têm muitos problemas por conta dessas energias não estarem balanceadas. Quando falta pai na família, essa energia ela é abalada. E não necessariamente falta de pai físico. Às vezes o pai estava presente, mas ele não está disponível emocionalmente. Então a criança vai internalizar uma falta de pai. Das duas, uma. Ou ela vai diminuir essa força masculina, ou ela vai aumentar demais para suprir essa falta. Se é um homem, ok. Se é uma mulher, vai ter problemas. Essa força exacerbada masculina. Mas, de novo, isso se desenvolveu por sobrevivência. Você precisou desenvolver essas forças para sobreviver. Mas agora, na fase adulta, isso não se faz mais necessário. Então, como que a gente conserta tudo isso, né? Já comecei a identificar que tem coisas aqui que eu preciso resolver. Meu casamento tá um caos, meu profissional não anda. Como que eu começo a resolver essa situação? São três pilares. O pilar de aceitação do seu pai, aceitar que ele foi o homem que foi, do jeito que foi e do jeito que ele conduziu a família ou deixou de conduzir, sem críticas e julgamentos.
Quando nós, filhos, começamos a julgar nossos pais, nós entramos numa arrogância, como se a gente olhasse: eu não faria assim não, eu faria diferente. Na minha vez, eu vou fazer diferente". E quando nós somos grandes perante nossos pais, nós vamos para o mundo pequenininhos. E aí os problemas ficam gigantes, porque você se sente muito pequena, se sente criança, e os problemas vão acontecendo e você acha que não dá conta. Mas o adulto sempre dá conta de resolver problemas. Se você está sentindo que os problemas são muito grandes, é porque você está pequeno diante a vida. Então precisa inverter. Estar pequeno diante aos pais para ser grande diante a vida. Segundo passo, aceitar a mãe do jeito que ela é, sem querer mudar, sem querer julgar por que que fez, por que que não fez, por que que casou, por que não separou, enfim. Sair desse julgamento, sair dessa arrogância de filho. A vida chegou até a mim do jeito que deu. Foi o melhor, foi o possível. E o possível é o suficiente. E em terceiro lugar, acolher a nossa criança. Essa criança, essas sensações infantis ainda estão dentro de você. E você vai para o mundo com essa ânsia desse amor não vivido, desse amor não correspondido. Você queria ser vista, você queria ser valorizado, você queria que o seu sofrimento fosse validado. E talvez isso não aconteceu. E hoje, na fase adulta, apenas você consegue fazer isso por você. Quando você se completa desse amor próprio, você está disponível para o outro que também se completa. Senão, o que acontece é que o homem se casa e a mulher se casa, ambos chegam nessa nova casa e derramam no meio da sala suas dores, suas feridas e viram um lamaçal de sangue e eles não se entendem mais. E você pode casar quantas vezes você quiser. Enquanto você não curar as suas dores, ninguém vai ter condição de fazer isso. E como a gente acolhe essa criança? Entrando em contato com isso, né? Desenvolvendo amor próprio, acolher essa vontade de ser vista, se valorizar, entender os seus talentos, as suas qualidades. Porque se isso não for feito, vai desenvolver fugas, vícios. Vícios é falta de pai. Pode ser qualquer vício: cigarro, bebida, pornografia, rede social, compras, sair todo final de semana, toda hora, gastar demais. Tudo isso é para fugir de uma dor, quando a pessoa não está disposta a olhar para aquela ferida. Dentro da terapia sistêmica, nós trabalhamos esses três pilares: pai, mãe e criança interior, com exercícios, com áudios, onde você passo a passo vai conseguir ter aceitação da sua origem, ficar completo e de fato ir para a vida, uma vida que talvez você nunca teve, uma vida sem essa necessidade de que o outro faça por você, uma vida mais completa e mais feliz. Se você não confia no amor que recebeu da sua mãe, tampouco você vai enxergar na sua esposa esse amor, do jeitinho que ela sabe te entregar. Se você, mulher, não confia no amor que você recebeu do seu pai, tampouco você vai confiar no amor do seu marido, do jeitinho que ele sabe entregar. Então, tudo depende do nosso olhar. Se eu tenho um olhar de amor que chegou da minha família original, eu vou conseguir enxergar também o amor de outros, especificamente nos nossos relacionamentos. Eu vou deixar um exercício agora na sequência desse vídeo. Eu peço que você tire um momento para fazer,
É um exercício de mentalização, é uma meditação guiada, então você vai acompanhar a minha voz para fazer o exercício. Então, comece já a desenvolver esse amor próprio, esse autocuidado. Tire esse tempo para você, para fazer o exercício e anote as suas percepções. Que informações que vêm na sua cabeça, como que você sente o seu corpo, se tem algum desconforto, se vem alguma emoção, se vem raiva, se vem choro, o que é que vem. Combinado? Separe um lugar confortável, onde ninguém vai te atrapalhar, ninguém te incomoda. Sente-se numa poltrona, numa cadeira, com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Feche os olhos e pouco a pouco, lentamente, você faz uma respiração profunda e lenta. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Coloca atenção nos seus ombros. Perceba se tem algum desconforto. E relaxa. Coloca atenção no seu pulmão, enquanto você respira. Todo o seu tronco. Perceba como o ar entra, como o ar sai e relaxa. Coloca atenção no seu abdômen e relaxa. Seus braços, suas mãos e relaxa. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Coloque atenção agora na sua perna direita e relaxa. Na sua perna esquerda e relaxa. Deixe os seus pés pesados e relaxa. Agora você imagina que tem um quadro branco e uma caneta para escrever nesse quadro. Você vai escrever o número e vai apagar. Número 1, escreve e apaga. Número 2, escreve e apaga. Número 3, escreve e apaga. 4 e apaga. 5 e apaga. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Você está indo muito bem. E agora, você vai imaginar um caminho muito bonito. É o seu lugar seguro. É um lugar de paz, tranquilidade. Observe esse lugar. As cores, a temperatura, o cheiro.
É um lugar muito tranquilo, muito confortável. E você vai sentindo seu corpo muito bem, uma sensação de bem-estar. Você vai andando por esse lugar e pouco a pouco, lentamente, você avista uma casa e você se aproxima. Tem uma porta, você entra pela porta. E logo adiante vai ter uma sala cinza. Pode entrar nessa sala. Todas as paredes são cinzas. E lá tem 2 cadeiras. E você fica de pé olhando para aquelas cadeiras. E bem distante vem chegando 2 pessoas. Um homem e uma mulher. E conforme eles se aproximam, você identifica que são seus pais. Não importa como foi a relação de vocês, não importa se eles vivem, não importa se você não os conheceu. O que importa agora é o que está dentro de você. A força feminina e a força masculina dentro de você. E você os convida para sentar nessas cadeiras. Eles não podem falar nada. Eles se sentam e você fala assim: Pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais levar suas dores. Tá muito pesado para mim. Tá muito difícil para mim, Pai. Me olhe com bons olhos se eu fizer diferente. Me olhe com bons olhos se eu seguir um caminho um pouco diferente do que você fez. Se a vida for mais leve para mim. Me olhe com bons olhos se meu casamento for feliz. Pai, eu te aceito. Eu aceito você como parte de mim. Eu aceito você do jeito que você é, com as suas dores, com as suas falhas. Eu te aceito e sei que eu faço parte disso também. Eu recebo a vida que chegou até a mim. Por tudo que me custou, por tudo que te custou, eu agradeço que a vida chegou até a mim. E eu vou fazer uma coisa muito boa com ela. Muito obrigado, Pai. Agradeço por tudo que chegou até a mim. Eu deixo com você o que é seu. Eu deixo com você suas dores, suas feridas, seus desamores. E eu só levo o que é meu. Eu levo a vida e eu levo o seu amor. Eu aceito e me sinto leve. Perceba no seu corpo como é dizer isso. Faça uma respiração profunda, lenta. E você percebe só agora que estava carregando uma mochila tão pesada nas costas. E você tira as alças dos ombros e devolve para o seu pai. Ele dá conta de levar as dores dele. Deixa com ele, devolve para ele. Muito bem. E agora você olha para sua mãe e diga: Mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais repetir os seus erros. Mãe, eu não sou mais eu.
A minha vida está muito difícil, está muito pesada. Por favor, me olhe com bons olhos se eu tiver uma vida diferente que a sua. Se a minha vida for mais leve, se meu casamento for mais feliz, se eu for mais feliz. Me olhe com bons olhos se eu traçar um caminho um pouco diferente do seu. Eu aceito você do jeito que você é, com as suas imperfeições, com seus defeitos. Eu não brigo mais para saber quem tem razão, quem está certa, quem está errada. Eu só aceito e assim fico em paz. Eu deixo com você o que é seu, mãe. Seu sofrimento, suas dores, o seu peso, você dá conta. Eu não posso mais carregar isso. Por favor, mãe, me olhe com bons olhos se eu soltar esses pesos. E mais uma vez, você faz esse movimento de devolver para sua mãe o que é dela, as dores dela. E você vai se sentindo mais leve. Quanto mais você respira, mais você se sente leve. Quanto mais você respira, mais você sente leve. E você vê seus pais se afastando, levando aqueles pesos embora e se sentindo mais leve. Se sentindo que agora você pode fazer diferente, aceitando que eles são e aceitando que eles estão dentro de você. Essas duas forças potentes para a vida, a força masculina e a força feminina. Vai se afastando dessa casa, pouco a pouco, lentamente. E você vê uma escada. Você começa a subir essa escada. Cada degrau tem um número. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você chegou àquele lugar seguro, bonito, agradável e dessa vez se sentindo mais leve e ao mesmo tempo mais forte, mais potente, tendo a possibilidade de levar a sua vida de uma forma melhor. Muito bem, você está indo muito bem. Faça uma respiração profunda, vá mexendo seus pés, mexendo os dedos das mãos, voltando o seu corpo para o aqui e o agora.